está no ar mais um Saúde em Pauta e hoje estamos sendo recebidos aqui na Clínica Furlan, né, pelo médico Dr. Danilo Roberto de Moraes Furlan. Ele que é cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, especialista em contorno corporal e lipoaspiração de alta definição. Aliás, esse é o tema de hoje, a lipoaspiração. Já pensou em fazer? Conhece alguém que fez? Sabe o que tem de tecnologia neste assunto? Vamos conversar aqui com o doutor que entende tudo e vai tirar todas as nossas dúvidas. Muito obrigada por nos receber aqui, viu, doutor? Eu que agradeço, queria agradecer pelo convite, muito feliz aí de vocês poderem vir aqui na nossa clínica, a gente conversar um pouquinho desse tema tão legal e tão apaixonante, né, que eu me dedico hoje em dia quase que exclusivamente. Obrigado aí pelo convite. A gente que agradece. Quais são os benefícios da lipoaspiração, né? Vamos desmistificar isso, porque ainda tem gente que, eu tenho medo, é muito agressivo, né? Sim. O que a tecnologia trouxe pra gente? O que a lipoaspiração pode trazer de benefício para quem fizer, né, claro? Sim. Basicamente, né, então, a lipoaspiração é uma cirurgia para retirada de gordura localizada. Né? Então, basicamente, os pacientes normalmente que procuram é para isso. Hoje em dia, com a evolução da lipoaspiração, que a gente vai falar muito hoje da lipo-HD, além da gente conseguir tirar essa gordura localizada, a gente também consegue fazer definições, deixar a paciente mais atlética, né? Então, hoje em dia, todo mundo quer parecer mais bonito, né? Cuida da saúde, então a gente consegue avançar mais ainda nesse tipo de cirurgia que além, né, como eu falei, de tirar só essa gordura como se fazia há alguns anos atrás, a gente consegue também resultados que a gente jamais imaginaria há 4, 5 anos atrás. Tem limite, doutor? Assim, por exemplo, se eu tiver, eu tô 15 quilos acima do peso, tem algum limite para respeitar a saúde, para respeitar tudo isso? Ou não, eu posso estar obesa e de repente sair com corpo de atleta? Então, existem algumas indicações precisas, né? Hoje em dia existem até pacientes que acham que é só aquela paciente bem magrinha, ou que treina, ou que é sarada, já que pode fazer essa cirurgia. Na verdade, não. Então, assim, qualquer paciente que tem vontade, que tem incômodo dessas gorduras localizadas, mas a gente tem algumas indicações. Pacientes que estão mais perto do peso, né, ideal, ou perto do peso ideal para o resultado acabar sendo melhor também. Pacientes que não têm flacidez de pele, né, que a gente às vezes precisa associar algum outro tipo de cirurgia, como abdominoplastia. Pacientes que querem ficar mais definidas, como a gente tinha falado, que treinam, mas não conseguem chegar naquele resultado, apesar de já fazerem muita atividade física. Então, normalmente são essas indicações, mas normalmente para qualquer paciente que deseja melhora do contorno corporal. Tem que chegar aqui e falar, doutor Danilo, o que eu posso fazer? Meu sonho é isso, meu sonho é aquilo, dá para fazer? E a gente estava conversando antes de começar essa gravação, o trabalho do doutor Danilo, apesar dele ser assim, bem especializado na lipo HD e também na Ultra HD, que a gente vai falar também, né, que pouquíssimos médicos fazem esse tipo de cirurgia e são especialistas. O que eu gostaria de saber é quais são as cirurgias mais específicas para você respeitar essa especialidade sua e do contorno corporal. O que você mais foca? Então, hoje em dia, né, é interessante essa pergunta, né, Carol, porque o que a gente vê? Antigamente, o cirurgião plástico fazia um pouco de tudo, né? Então, fazia cirurgia no rosto, nariz, orelha, mama, abdômen, às vezes braço, coxa, que são cirurgias normalmente de pacientes que perdem muito peso. Hoje em dia, com a evolução da cirurgia plástica, essas técnicas novas, a gente não consegue fazer tudo. Então a gente acaba tendo que se especializar em algumas áreas, né? No meu caso foi de contorno corporal. Então hoje o que a gente faz? A lipoaspiração de alta definição, a associação com a abdominoplastia, né, pacientes que têm flacidez, mas querem fazer a cirurgia de alta definição, e a cirurgia de mama, né, no caso, prótese de mama. Então, hoje em dia, a gente acaba fazendo isso para a gente poder trazer tudo que existe de novo, porque realmente, hoje em dia, é muito rápido essa evolução da cirurgia plástica. E dá para fazer tudo junto, assim, uma única cirurgia, tira daqui, põe ali? Como que Normalmente, sim, depende muito, lógico, né, de cada paciente. Então, a lipoaspiração, né, que a gente acaba trabalhando tudo sim, a abdominoplastia, junto com a lipoaspiração, e às vezes a cirurgia de mama, a gente consegue fazer essa associação, respeitando, né, um tempo aí máximo até 6 horas, que hoje em dia a gente entende, né, que é um limite seguro, a gente consegue fazer essas cirurgias associadas sim.
Agora vamos ao nosso assunto principal, né? Qual que é a diferença da lipoaspiração convencional, tradicional, né? Que a gente já vê há vários anos aí, da lipo HD? Sim. Então, de um modo geral, para a gente poder entender, então a gente passa de uma cirurgia, como eu falei no começo, a gente só retirar gordura para uma cirurgia que a gente respeita mais, na verdade, a anatomia da paciente, a parte muscular também. Então a gente consegue, além de tirar essa gordura, a gente deixar esses relevos musculares e anatômicos mais evidentes. Então a gente consegue deixar a paciente mais definida, que a gente fala, ou deixar essa anatomia muscular mais evidente. Então isso que é o principal ganho que a paciente tem, né, pelas tecnologias que a gente usa. Antigamente a gente só conseguia tirar essa gordura mais profunda, que a gente fala. Hoje em dia a gente também consegue trabalhar na superfície. Então quando a gente chega nessa gordura mais superficial, que a gente consegue evidenciar a parte muscular também. Então é pensado em toda uma harmonia, é isso? Então, na verdade, como se fosse uma arte também, né? E um dos fundamentos principais, na verdade, da lipoaspiração de alta definição é uma cirurgia 360 graus, que a gente fala. Então a gente acaba avaliando aí 14 regiões: costas, braço, bumbum, culote, face interna da coxa, abdômen. Então, na verdade, não é só o abdômen, por exemplo, como todo mundo acaba pensando que a sua cirurgia é para definir o abdômen, na verdade não. Então, essa cirurgia 360 graus, que justamente para ficar tudo harmonioso. Tem alguma preparação, né? Você estudou o paciente, falou, ó, vamos fazer HD? Ok, né? Que é o que tem mais de avançado. Como é esse preparo dessa paciente ou desse paciente? Né? Sim, então, lógico, primeiro, né, o mais importante, a nossa consulta, a gente examinar, ver o que realmente o paciente deseja, o que a gente consegue. Existe hoje em dia uma preocupação no antes, durante e o pós-operatório também. Então, o que a gente tem aqui na nossa clínica, né? Então, a gente tem um serviço multidisciplinar. Então, antes a paciente vai passar com uma psicóloga para a gente fazer uma avaliação também se a paciente realmente entende a cirurgia, entende os limites, o que a gente consegue. Por uma avaliação nutricional, que hoje em dia também é muito importante a gente fazer esse preparo antes da cirurgia. No intraoperatório, tudo que a gente faz, algumas tecnologias que a gente vai falar que a gente usa, e o pós-operatório também, que aí vem a parte da fisioterapia especializada. Então, assim, é um conjunto que não é só a cirurgia propriamente dita, né? Então, é um trabalho multidisciplinar, na verdade. Interessante, prepara mesmo, né? Sim. Isso que eu quero, vai com certeza, sim, com tranquilidade, com certeza, para alcançar os melhores resultados. Doutora, a gente vai para um rápido intervalo, a gente já volta a falar um pouquinho mais, pode ser? Com certeza. A gente já volta. Saúde em Pauta está hoje aqui na Clínica Furlan, conversando com o Dr. Danilo Furlan, ele que é cirurgião plástico, especialista em lipo HD e também Ultra HD, que também é um assunto que a gente vai deixar para o final aqui, porque é o que tem de maior investimento tecnológico aí nessa cirurgia. Você vai encontrar aqui, e a gente trouxe um profissional renomado para trazer esse conhecimento para você que acompanha a saúde aqui. Vamos lá, doutor. Vamos supor que eu estou no processo de emagrecimento, vamos colocar como personagem agora, tá? Estou no processo de emagrecimento, queria perder, sei lá, 10 quilos, já perdi 5, pretendo perder mais 5. É o momento de fazer a lipo agora ou não? Ou isso é visto numa avaliação multidisciplinar, como você colocou? Joia. Então, realmente, o que a gente explica é que quanto mais perto do peso ideal dessa paciente, né, depois de toda essa avaliação que a gente faz, melhor é o resultado, melhor é a cirurgia e a evolução no pós-operatório também. Então, a gente sempre tenta operar essa paciente ela mais preparada possível, mais perto do peso possível também. Então, hoje em dia, né, como evoluiu muito a Lipo HD, com isso as tecnologias também, né? Hoje é impossível a gente fazer uma lipoaspiração de alta definição sem nenhuma tecnologia, né? A gente até brinca que hoje em dia eu vejo às vezes alguns cirurgiões fazendo com aquelas cânulas antigas, né? Pra gente parece, pra mim pelo menos, parece que é uma coisa tão distante, né? Então vamos lá, algumas tecnologias que a gente usa que são fundamentais. A primeira coisa é a gente usa o Vaser, né? O que é o Vaser? É uma aparelho que faz uma lipoaspiração ultrassônica. Então o fundamento dele é o que antes da gente tirar essa gordura, fazer a lipoaspiração, a gente passa em todo o tecido gorduroso. Então ele faz uma coisa que chama emulsificação da gordura. Ele passa a gordura do estado sólido
para o estado líquido. Foi esse aparelho que fez a gente poder trabalhar na camada superficial dessa gordura, como eu te falei. Antigamente a gente não conseguia, que a gente traumatizava demais essa gordura. Então a gente consegue acessar essa camada superficial, onde a gente trabalha toda a anatomia de superfície. Depois existem alguns outros assistentes de lipoaspiração, né, que chama vibrolipoaspiração, e a gente usa também o que tem de melhor, que chama microair, que é outra tecnologia. Existem algumas outras tecnologias também de retração de pele, que também se associa a esse tipo de cirurgia. Os mais comuns, né, o Renuvion e o BodyTite. Então, hoje em dia, a gente tem essa gama de tecnologia que realmente é uma cirurgia muito legal de resultado, mas não tem como a gente deixar de associar tudo isso. E com isso os riscos também diminuem? Porque antes a gente falava de lipo, falava, ai gente, vai sugar uma parte do órgão, sim, né? Tinha assim, vários mitos aí em cima disso. Isso é uma das coisas principais também, né? Essas tecnologias fazem com que as cirurgias fiquem muito menos traumática e invasiva, muito pelo contrário. O paciente às vezes tem ideia que a lipo-HD é mais invasiva, muito pelo contrário. Então a gente tem uma cirurgia menos invasiva, menos traumática, uma recuperação mais rápida, então a cirurgia se tornou muito mais segura também. É lógico que a gente tem que saber utilizar todas essas tecnologias, mas é uma cirurgia muito mais segura do que uma lipoaspiração tradicional. Convencional. As cânulas eram grossas, né? Sim, também sim, tinha isso. Sim. E essa Ultra HD é novidade aí no mercado, não é? Então, a gente evoluiu da lipo tradicional para lipo HD, né? Faz quantos anos? O Dr. Alfredo, que é o criador da técnica, ele escreveu em 2007 a técnica da lipo HD. No Brasil, ele começou a dar um treinamento em 2016, aí que se começou a falar em lipo HD no Brasil, né? Então a gente vem evoluindo agora até então. E agora, né, 2 anos atrás também, a gente evoluiu para a Lipo Ultra HD. O que é a Lipo Ultra HD? Além da gente fazer a Lipo HD, a gente faz a associação do enxerto de gordura dentro do músculo guiado por ultrassom. Nossa. Então isso, a gente consegue resultados mais naturais. E o que se descobriu que a gordura dentro do músculo ela acaba se transformando em músculo. Então a gente consegue hipertrofiar o músculo e ele tem também uma função de regeneração muscular. Então é uma coisa mais nova também que a gente já faz aqui na nossa clínica, na nossa rotina. Então é o que tem assim de mais evoluído e novo aí para lipoaspiração. Tá aí o corpo do atleta, né? Tá vendo? Sim, como ele falou no começo, né, aí doutor a gente Danilo? realmente consegue resultados naturais, bonitos, né? E isso que acho que é a função principal da Lipo HD. Não como às vezes se acham que são aquelas barrigas muito marcadas, mas na verdade a naturalidade que eu acho que é o principal aí dessa cirurgia. Tem alguma contraindicação? Qualquer pessoa pode fazer? As contraindicações, na verdade, é mais se a paciente tem algum problema de saúde grave, que não é controlado, se tem algum problema de cicatrização, mas assim, normalmente paciente que não tem nenhum problema de saúde, a gente fazendo todas as avaliações, exames pré-operatórios, não tem nada muito grave que contraindica essa cirurgia. Agora a pergunta que não quer calar, vamos lá. A gente fez a lipo, fez uma lipo assim da mais top que tem, a mais moderna, mais tecnológica, que é a Ultra HD, né? E aí, depois eu não me cuidei. Vou comer um monte, não vou fazer exercício, não vou ter uma vida... Né? Vou voltar no meu... Sim. Por isso é importante aí do atendimento multidisciplinar, sim, que o doutor colocou, né? Mudar a cabeça, mudar os hábitos, enfim. Mas vamos supor que não adiantou nada pra mim, né? Só a lipo ficou perfeita, mas eu não, né? E aí, essa pessoa, as células são retiradas, essa pessoa volta a engordar, pelo menos de maneira bonita, uniforme ou não? E isso é um cuidado que a gente tem cada vez mais, justamente por essa equipe multidisciplinar, porque a gente fala, né, Carol, a cirurgia 50% e aí a paciente 50%. Então, hoje em dia, não tem como a gente fazer uma cirurgia e a paciente não se cuidar, fazer dieta, atividade física. Então, o que acontece? Essa célula gordurosa que a gente fez a lipo, ela pode aumentar por dois processos, ou pelo número total de células, então a gente diminui o total de células gordurosas com adipócito. Quando a gente tira, é mais difícil ganhar nessas regiões pelo número total, só que o que acontece com a célula gordurosa? Ela pode aumentar de tamanho. Então, mesmo a gente fazendo a lipo, tirando bastante, né, que a gente também tira mais gordura nessa cirurgia, ela pode aumentar, sim, por causa do aumento celular. Então, assim, não tem como a paciente não se comprometer com o resultado da cirurgia. Infelizmente, a gente tem muitos
pacientes que fazem a cirurgia, por mais que a gente explique, passe por tudo isso, a paciente acha que apenas a cirurgia vai dar o resultado que ela imagina. Então isso é importantíssimo, o paciente também entender que ela faz parte desse resultado, desse processo. E também tem o pós-operatório, né, que é Sim. muito importante, né? Então, pós-operatório também hoje em dia, né, faz parte desse resultado. Então a gente também, né, evoluiu muito nesse pós-operatório, a gente já começa a fazer esse pós-operatório no outro dia da cirurgia. Então a paciente tem alta da cirurgia, a gente já começa esse pós-operatório no dia seguinte da cirurgia. Gente, então assim, tem que dar as mãos, né, contar Sim. com todos esses profissionais maravilhosos aí à sua disposição, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, não tem jeito, não existe Sim. mágica, né? Sim. Existe tecnologia, conhecimento, experiência a seu favor, mas você também tem que fazer a sua parte. Vamos finalizar com alguma dica, quem tá em dúvida, viu? Quero fazer uma lipo, posso fazer tranquila? Então, em relação à dica, o que eu deixo, né, principalmente, Carol, é assim, para todo mundo que sonha, que quer realizar, né, fazer uma cirurgia de lipoaspiração de alta definição, procurar realmente um profissional que esteja acostumado com esse tipo de cirurgia, que fez treinamentos específicos, né, perguntar, questionar, saber de outras pacientes, porque não é uma cirurgia simples, é uma cirurgia complexa do ponto de vista de todas essas tecnologias. Como eu brinquei, não adianta você pegar uma cânula que a gente usava 10 anos atrás e falar que faz uma lipo HD, que realmente não é assim. Então é uma cirurgia segura, é uma cirurgia com resultados espetaculares, então vale a pena sempre realmente procurar profissionais que estejam acostumados e hoje em dia se dediquem a isso. Para você se sentir seguro, segura, ter os melhores resultados, com certeza. Obrigada, viu, Imagina, doutor, por atender a gente. Eu que agradeço o convite de novo. Estamos aqui na Clínica Furlan, fica aqui em Limeira. Conversamos com o doutor Danilo Furlan. Então já sabe, gente, precisou de lipoaspiração, quer tirar todas as dúvidas, só ligar aqui na clínica, falar com o doutor, né, doutor? Muito bom. Fica à disposição. Com certeza. E espero que você tenha gostado do programa de hoje, que a gente compartilhou bastante conhecimento atual sobre a lipoaspiração HD e Ultra HD. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!